nosso curso sobre certos nomes.
Gaura Jaya Gaura Então, nós estávamos falando sobre as características fundamentais de um objeto. Infelizmente, algumas pessoas não estavam aqui de manhã, mas a ideia é que para que a gente possa identificar um objeto apropriadamente, a gente precisa ter acesso às suas características, né? Então, apenas um nome não é suficiente para a gente identificar um objeto. Precisa de uma forma, precisa qualidades, precisa funcionalidade, né? Então, da mesma forma, para a gente poder compreender Krishna, não basta apenas a gente ter o nome Krishna. Krishna significa alguma coisa, mas significa o quê? Uma pessoa, mas como é essa pessoa? Então, Krishna não é só um nome, Krishna é uma pessoa. Assim, eu não posso falar Jean, mas Jean não é só um nome. Tem características, qualidades. Então, para que a gente possa apreender um objeto adequadamente, a gente precisa ter o máximo de conhecimento sobre esse objeto. Tá? Então, qual é a ideia? A ideia é que quando a gente fala o nome Krishna na hora da meditação, espera-se que gradualmente o devoto ele vá trazendo à sua mente vários aspectos de Krishna, de forma que ele possa ir meditando. Então, a forma de Krishna, as qualidades de Krishna, por fim, os passatempos de Krishna. Então, assim ele vai emergindo. E então essa dimensão espiritual, a dimensão de Krishna, ela vai se tornando cada vez mais forte. Essa impressão ela fica cada vez mais forte. Tá bem? Então o santo nome é a forma, é a fonte primordial, porque é a partir dele que começa tudo. Então, dentre os 4 aspectos característicos, nome, forma, qualidade e atividades, o santo nome do Senhor é o original, porque proporciona conhecimento acerca dos 3 outros. Portanto, cantar o santo nome é a atividade religiosa primordial de um Vaishnava. Do santo nome gradualmente florescem a forma, qualidades e passatempos do Senhor. O panorama inteiro dos passatempos do Senhor Krishna está presente no santo nome. Declaraste pessoalmente que teu nome é a mais elevada verdade absoluta, sendo Harinama Chintamani Bhakti Vinod Thakur. Então aqui a ideia é que a gente parte do nome para o panorama inteiro. Né? Então, a ideia é que quando a gente começa a meditar, começa a cantar o santo nome, e gradualmente todo o panorama inteiro, né, o mundo espiritual vai estar ali presente, se manifesta. Por isso que é dito, né, que o nome ele revela tudo, gradualmente. Tá certo? Isso ficou claro para vocês? Uhum. Você pode ler para mim? Sim. Sri Bhaktivinoda explica claramente que a experiência da nossa forma espiritual interna, Shiddadeha, que é necessária para a prática de serviço devocional espontâneo,
Raganuga Bhakti revela-se pela graça do santo nome de Krishna. Em geral, a compreensão da forma espiritual acontece no estágio preliminar de amor por Deus, Bhava Bhakti. Nessa fase de perfeição que precede o amor puro por Deus, a potência espiritual pessoal de Krishna se transmite para o coração do praticante, oriunda do coração de um dos eternos associados de Krishna. Isso, por vez, revela os atributos específicos da forma espiritual eterna da alma. Mediante o cantar puro do santo nome, portanto, pode-se compreender o corpo espiritual. Certa vez, um devoto casado pediu a Gora Krishna Babaji iniciação para a revelação do corpo espiritual. Este respondeu: o Mahamantra Hare Krishna é um mantra perfeito. Dentro desse mantra encontra-se a forma perfeita do Supremo Senhor Krishna e de todas as entidades vivas. Se você cantar o Mahamantra com pureza, as sílabas do Mahamantra pouco a pouco revelarão a forma, qualidades e passatempos espirituais de Sri Krishna. Este cantar também revelará sua forma espiritual eterna, serviço e todas as peculiaridades da sua identidade espiritual. Eu coloquei essa citação para vocês verem a potência de cantar o santo nome de Krishna. Então, tudo o que a gente precisa conhecer vai ser revelado na medida em que a gente vai cantando o santo nome puramente. Tá bem? Então, a gente às vezes não entende a importância, mas é por meio dessa meditação, né, que tudo isso vai se descortinando. Não é uma coisa mecânica, isso é um processo de reciprocidade. Krishna vai se revelando, né? Então não é que simplesmente eu sento no lugar, começo a meditar e agora tudo vai se submeter ao meu desejo. Não. E também a nossa vida espiritual não se restringe unicamente ao cantar do santo nome, a gente também se ocupa em outros serviços, né, na missão de Prabhupada e tudo mais. Então, é um conjunto de atividades e no Santo Nome, principalmente na meditação do Santo Nome, todas as coisas vão ser reveladas. A gente colocou isso para vocês verem esse panorama inteiro. Tudo que é mais importante vai ser automaticamente revelado. Tá? Obstáculos à meditação. As pessoas se apegam naturalmente às coisas materiais. Suas memórias estão absortas na matéria. Por um lado, alguém canta o santo nome, porém sua mente e atenção estão distantes de seu cantar. Mesmo que se cante um lakh, que são 100.000 santos nomes em seu mala, já nenhuma gota de sabor do nome do Senhor é produzida em seu coração. Este é um exemplo vívido de cantar desatento e seu resultado. Então, assim, é dito, né, que o cantar desatento é a raiz de todas as ofensas, porque se uma pessoa ela não consegue cantar atentamente, então, isso significa que ela vai estar provavelmente envolvida com as outras ofensas, né? Então, o cantar desatento indica que a pessoa é desatenta porque está dando atenção a muitas outras coisas. Então isso significa que muito provavelmente a pessoa vai se envolver com outras ofensas. Então é a raiz, porque a desatenção reflete o desinteresse. Não só desinteresse, às vezes também a falta da habilidade, né, do controle da mente. Às vezes até a gente quer, tá? Porém a gente não consegue, né, porque não tem ainda a habilidade, precisa de fazer mais esforço, né? Mas aqui Bhaktivinoda Thakur está explicando que se a gente não canta
né, apropriadamente, a gente pode passar vidas e vidas e vidas e a gente não progride. Então a gente estava falando sobre isso hoje de manhã, sobre a consciência, né? Então a gente precisa colocar consciência no que a gente está fazendo. Então se a gente não coloca consciência, a gente não vai purificar a consciência. Então nós estávamos distinguindo a consciência luxuriosa e a consciência amorosa, vamos dizer, a consciência de Krishna. Então a gente cultivou consciência egoísta, né? Consciência materialista, porque estávamos e estamos em contato com esse mundo material. Então a nossa consciência termina absorvendo as características desse mundo, que é principalmente a luxúria. Então agora a gente tem que transformar essa luxúria. Essa consciência agora precisa estar em contato com a dimensão espiritual para poder agora despertar a consciência amorosa. Porém, se a gente não coloca realmente nossa consciência, se estamos desatentos, significa que a nossa consciência está em outro lugar, então ela não está passando por um processo de purificação. Porque se ela está em outro lugar, que lugar é esse? Provavelmente é algum lugar que ela está apegada do interesse dela. Porém, na Japa, nosso interesse é o casal supremo, e servir ao casal supremo, e desenvolver essa consciência de amar e de servir ao casal supremo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque a desatenção, ela é um cantar improdutivo, vamos dizer assim. Apesar de que, mesmo assim, a gente vai ter muitos benefícios, né? Isso chama-se Namabhasa, cantar, mesmo que a gente está tentando evitar as ofensas, mas esse cantar traz muitos benefícios mesmo, mas o que a gente quer é amor puro. E amor puro é essa consciência pura, então por isso a gente tem que realmente colocar nossa consciência para que ela se purifique. Então o cantar desatento não permite a gente desenvolver amor puro, porque a nossa consciência não vai se purificar suficientemente. Compreendem? Estou enfatizando muito isso da consciência para vocês entenderem que não vamos perder tempo, né? Se a gente vai fazer, vamos fazer bem feito. Né? A gente pode falar que, por exemplo, quem canta desatento reflete que a pessoa não tem anuraga, né? Porque se ela tem apego ao nome do Senhor, ela não vai estar cantando, né, desatenta, né? Se não tem apego. E a gente é uma coisa simples, né? Se eu gosto de futebol, eu vou ficar pensando em futebol. Não tem o que. Não, mas às vezes involuntariamente, sei lá, vem um pensamento que você não quer. Isso não quer dizer que você não tem apego. Não tem apego a Krishna, mas eu acho que eu entendo que esse cantar desatento é uma prática constante, está cantando desatentamente constante, não é só uma flutuação esporádica, pontual, né? Esse cantar desatento, eu acho que é para quem está sempre cantando desatento, né? Veja, a mente tem por natureza, essa natureza flutuante, né? Flutuar. Só que, assim, invariavelmente, quando a nossa mente flutua, ela flutua em memórias. O Prabhupada estava falando aqui. As nossas memórias. Você não vai pensar numa coisa que você nunca pensou, você nunca... É a memória, né? Pensamento é lembrança, né? Você lembra de alguma coisa. Agora, por que a gente lembra de uma coisa específica? Né? Não é que assim, uma hora para outra a gente lembra... Né? Mas quando a gente lembra de uma coisa que a gente não estava assim... Mas alguma coisa, teve algum gatilho para despertar aquilo. Você que a gente não percebe. Às vezes é o que uma pessoa fala, ou um programa da televisão, uma coisa que você lê. Alguma coisa remete você a uma lembrança. Né? Ou alguém que está no outro plano aí, influenciando nossa mente. Sempre é muito assim, difícil, né? Você simplesmente lembrar de uma coisa que muito tempo você não tem contato. Alguma coisa estimulou aquilo ali, normalmente é assim, um sonho, alguma coisa trouxe aquela imagem.
Você presta atenção. Às vezes também pode ser a ansiedade da pessoa. Do dia, né? Do dia, de coisas que a pessoa tem muita sobrelevada, a pessoa é ansiosa e aí canta e fica pensando em outras coisas. É interessante. Tem lembrança do que vai fazer ainda. Não, é isso mesmo, nas tarefas do dia, nem fazer isso. É uma ansiedade que a pessoa... Mas, porque a gente considera isso importante. Sim. As atividades do dia para a gente é importante. A gente já está acostumado, a gente tem um jeito de querer resolver logo as coisas, de querer planejar, de se antecipar. É um jeito da gente. Então isso termina, não é que tecnicamente é mais importante, mas porque a gente está habituado a isso, a gente considera isso muito importante, termina, né, a gente se envolvendo com essas coisas. É interessante também, porque quando a gente começa a cantar japa, é como que a gente já, naquele momento, está ocupando o corpo, mas deixando a mente à vontade, né? Porque às vezes a gente fica tão envolvido fazendo uma coisa, né? Uma coisa mecanicamente falando, e aí a mente fica à toa, né? Porque não é sempre quando a gente está fazendo uma coisa, a mente está ali junto, né? Sim. Você precisa dar o exemplo do carro, às vezes você está dirigindo um carro e faz mil coisas ao mesmo tempo. você nem está prestando atenção aqui. Então esse é um dos principais problemas, né? Porque a gente liga o cantar, mas desliga a mente. Porque tem que fazer a mesma coisa. Então o som que a gente está produzindo é um instrumento da nossa meditação, o objeto da nossa meditação. Assim como às vezes o objeto da meditação é a respiração, né? No budismo o pessoal faz, medite agora. Aí esse é um objeto de meditação e para nós o objeto de meditação é o som. Sim. Então a gente produz o som e medita no som. Mas às vezes a gente está produzindo o som mecanicamente e deixando a mente livre. Aí ela vai embora. Entende? Então, é um esforço, isso é uma tapaça. Pois não, muita gente. Eu queria entender essa parte da meditação exatamente. Porque a mente, o senhor falou que ela é flutuante, essa é a natureza dela. Então, se eu estou cantando e a mente está viajando nos passatempos de Cristo, é outra coisa. Melhoria para fazer o altar da minha casa, nas coisas relacionadas a Krishna, ou eu vou cantando a japa e vou assim enchendo a minha cabeça com o som da japa e mais nada. Tá, mas a gente já falou que o nome leva a gente a pensar na forma, a pensar nas qualidades, nos passatempos de Krishna. A gente falou isso há pouco tempo. Uma vez perguntaram para o Prabhupada sobre isso, né? De a gente colocar nossa mente em muitas outras coisas, mesmo que seja relacionada a Krishna, tá? Então, isso não é ofensa, não é errado. A questão é, especificamente, dependendo do estágio de cada pessoa, né? Às vezes a gente está ali realmente querendo desenvolver o foco, né? Controlar a mente. Claro, se a mente está pensando em Cristo de alguma forma, está legal. Mas às vezes isso é uma distração, pode se tornar uma distração. Tá? Porque a gente não está conseguindo direcionar a mente para onde a gente quer. Tá certo? Então, claro, você está fazendo serviço, está tudo bem. Mas quando você direciona realmente a sua mente, você tem essa capacidade de sentar e começar a direcionar a sua mente aonde você quer. Então essa disciplina e esse poder é muito importante. Tá? Então, a gente não está dizendo que é só isso e não faz mais nada. Não tem isso. Na verdade, é algo muito dinâmico. Né? Então, cada um na sua fase. Então, o Prabhupada fala, no início, a gente vai falar sobre isso agora. No início, a gente tem que cantar e só ouvir. E começar a aprender a
desenvolver esse foco, essa capacidade de controlar a mente. Então canta e ouve, não se preocupa com mais nada. Mas não é só isso. Depois você vai começando a evoluir a sua meditação. A perfeição, tá? A gente vai começar desse beabá, aprender a controlar a mente quer ir para cá, para lá, você deixa ela aqui, fica concentrada no som. Mas para que isso? Para você chegar lá na frente, você tem domínio sobre sua mente. Pensa, não, agora eu vou pensar no passatempo de Krishna na colina de Govardhana. Aí você começa a pensar no passatempo. Porque os grandes devotos, quando eles começam a realizar a sua própria identidade espiritual, então ele vai começar a servir a Krishna com o seu corpo de sadhana, no seu corpo espiritual. Ele vai começar a servir Krishna dentro da cabeça dele. Então, se ele é um vaqueirinho, então ele vai e ele quer servir, por exemplo, né? Ele quer servir a Krishna pastorando as vacas com Krishna, né? E ele faz isso todo dia de manhã. Então o devoto ele começa a meditar nisso. Então ele sabe direcionar a mente. Então ele está ali e internamente ele está com Krishna, servindo a Krishna. Entende? Então por isso que também é muito importante a gente ter essa capacidade de direcionar a nossa mente. Essa capacidade é uma visualização? Visualização ativa, imaginação ativa. Só que, claro, a gente está falando de estágios muito elevados, tá? Isso não significa que a gente não possa pensar nos passatempos de Cristo. Não, a gente pode pensar. Tá? Mas o estágio em que você já compreendeu, né? Foi revelado para você a sua forma espiritual, seu serviço eterno, isso é uma coisa muito elevada. Tá? Então não é uma coisa barata. Né? Mas isso não significa que a gente não possa pensar nos passatempos de Krishna e possa oferecer algum serviço a Krishna mentalmente. A gente chama de manaseva. Né? Você pode fazer uma guirlanda para Krishna na sua mente, você pode oferecer uma comidinha para Krishna e assim por diante, não tem problema nenhum. Mas a questão é que algumas pessoas, por vaidade, elas já começam a se imaginar sendo uma personalidade que ela não é. Só por uma questão de vaidade, uma questão de prestígio. Eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Porque ser, a princípio, um devoto puro é uma coisa muito, muito elevada. Então, você está ali não é pelo seu prazer, mas você está ali porque você quer dar prazer a Krishna unicamente, exclusivamente, sempre. Então, é muito diferente de uma imaginação, né? Que você pode ter, ou você pode imaginar qualquer coisa, mas você está fazendo isso ainda só por prestígio ou por seu próprio prazer. Então, ser um devoto puro é muito raro, muito elevado, muito sublime. Então, a gente só tem que ter esse cuidado. Sobre essa visualização, a pessoa está falando sempre que visualizar Krishna, né, seu nome, sua forma, suas qualidades, suas atividades. E quando a gente fica visualizando assim, o mestre espiritual, o devoto puro, né, como Srila Prabhupada, por exemplo, que é meditando Srila Prabhupada. Sim, a gente está. Sim, a gente pode pedir a experiência de Prabhupada. A ideia é que a gente procura o mestre espiritual porque Krishna recomenda. E quando você se aproxima do mestre espiritual, o mestre espiritual pensa em Krishna. Então pensar em Prabhupada significa, Prabhupada dizendo, pense em Krishna, sirva Krishna, ama Krishna. Então são dois trilhos, né? Um fica jogando para o outro, né? O mestre espiritual vai fazer, pense em mim, pense em mim. Pense em Krishna. E Krishna fala, olha lá, pense no meu devoto. Né? Veja o que ele está dizendo, veja o que ele está precisando. Ele tem muita coisa para fazer. Entende? Vai ajudar. Eu aqui estou servido por não sei, trilhões de almas. Né? Mas ele está lá sozinho, trabalhando para mim duro. Estou precisando de ajuda, vai lá.
Mais ou menos assim. Não faz sentido? Sim. Mas se você está aqui, está cheio de gente lhe ajudando, por que você quer? Está o outro lá, sozinho, né? Você vai, não, vai ajudar ele lá. Mais ou menos assim. Na verdade, tem diferença se você cantar alto ou cantar na mente? Diferença espiritual, não. Eles falam às vezes que é mais potente, né? Ou falar, né? A gente já leu algumas coisas, há um tempo atrás era o canto mental, mas a realidade está falando do canto audível, né? Porque outras pessoas que estão próximas se purificam. Tá? Mas a gente tem que fazer da melhor forma para que a gente se concentre. Esse é o critério. Mas o sono tem essa coisa da vibração, o sono não causa assim, um impacto maior para a pessoa que está cantando assim? É como eu disse, você pode cantar e estar com a mente lá no... Ah, sim. Então, na verdade, é por isso que eu estou explicando para vocês constantemente qual é o objetivo de tudo isso. Mas sempre fala assim, na vibração sonora. Fala vibração sonora, mas a vibração sonora também está dentro da sua cabeça. Você fala o nome Krishna dentro da sua cabeça, não fala? Sim. É só você parar assim, está cantando Hare Krishna. Então, não é que seja, não tem assim, o próprio Chico Shastra que fala claramente, né? Que não há regras rígidas para se cantar o Santo Nome. Não há regras rígidas. Tá? Então, qual é a ideia central? Eu tenho que pensar em Krishna. Lembra da regra, a regra mãe? Sim. Pensar em Krishna e nunca esquecer Krishna. Sim. Essa é a regra mãe. Tá? Não tem outra coisa. Então, tem pessoas que têm mais facilidade de cantar mentalmente. E, de fato, cantar mentalmente é muito mais difícil. E aí, sem probabilidade de dispersão, porque quando você está só vibrando, a mente pode ficar livre. Mas quando você está cantando na mente, não tem como a mente fazer... assoviar e comer cana, né? Como é que fala? Mas a mente pode... Não, mas a mente para. Eu já tive essa experiência. Para mim é melhor cantar, porque se eu vou na mente, você começa, tudo bem, não dispersa, menos. Mas quando você percebe, você já está pensando em outra coisa e não está cantando. Mas eu acho que também depende muito de onde você está, né? É uma coisa que... Às vezes, por exemplo, você está viajando, você está no ônibus, tem gente em volta de você, não dá para você ficar cantando muito alto, vai ficar cantando na mente. Eu cantar mentalmente, para mim, é mais difícil, a gente canta bem mais lento. Para mim também. É um fato. Mas tem pessoas que têm facilidade. E é um fato que se você consegue cantar mentalmente, você não... assim, não tem como você... dispersar, né? Porque se você dispersa, para tudo. Né? Mas você pode estar cantando. Sim, aí você para, aí também você não passa as contas, né? Mas você pode estar cantando oralmente, passando conta, e a mente não está lá. Comigo aconteceu quando eu fui fazer uma ressonância, eu tenho pavor, assim, porque é muito barulhento, tenho claustrofobia. E aí foi no começo do ano, eu tive que fazer, e aí eu falei, eu vou aproveitar esse momento para cantar o Mahamantra, né? E fiquei lá, e passou tão rápido, porque eu estava tão concentrada que eu nem escutava o barulhão da máquina, eu só estava lá, e aí eu lembrava da cena do pessoal lá na Vila de Aganata, cantando, dançando. E aquilo foi super tranquilo, então eu aguentei até o fim, não apertei o botãozinho. Não pedi pra sair e fui cantando mentalmente. Não sei quantas vezes eu cantei, mas eu fiquei lá do começo ao fim e foi... É verdade. A gente tem que perceber isso, tá? Porque quando a gente fica... porque a gente já canta durante muito tempo, fica mecânico. Como é mecânico, fica Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, tá? Entende? Você está cantando, mas está fazendo outra coisa, duas coisas ao mesmo tempo. Então não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Na hora da... Não. As mulheres olha, aqui no Bhagavata, em nenhum lugar fala que a mulher pode
cantar japa, e cozinhar e fazer outras coisas. Faz sim. A questão da auditória. Pode até fazer, mas a atenção não está 100% bem. Não existe meditação. A mente da mulher ser diferente da mente do homem. Então não dá para pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Você pode fazer 3 coisas ao mesmo tempo, mas pensar em 2 coisas ao mesmo tempo você não pensa. A mente alterna. Ainda que seja rapidamente, ela fica alternando. Ela fica alternando. Pensa não. Você pensa numa coisa, depois para pensar noutra. Não sei se fica assim, tá certo? Mas uma coisa só, quando você se concentra ali, acabou. Entendeu? E isso é a meditação. Sim. É não deixar a mente ficar pulando. É num ponto só, né? Então você faz se dispersando, você volta para o lugar. Então é por isso que eu estou dizendo, se você está cantando mentalmente, cantando mesmo, né? Aí, se você para de cantar, mas na voz não. Você está ali passando as continhas, cantando alto, mas... É a mesma coisa que a sua Mas é a energia, mesma né? coisa, se você está cantando e a mente só se concentra numa coisa, se você se concentrar falando alto, também a mente não vai pensar em outra coisa. Mas isso é que deve ser feito, mas normalmente a gente fala, devagar, fica devagar. O que é devagar? Devagar é você estar cantando com a japa na mão e com a mente em outro lugar. Então são 2 coisas, 2 atividades diferentes. Só que você está dando ênfase à parte externa, não é a parte interna. Sim. Quer dizer, desculpa, ao contrário, né? Você está cantando a japa, mas não está dando importância a isso, você está dando importância ao que você quer fazer e assim por diante. É a mesma coisa que a pessoa está dirigindo, né? Está cantando, está dirigindo, está fazendo 2 atividades. Só que hora ela está ouvindo, hora ela está olhando para o trânsito. Mas aí depende. Tem o Maharaj, ele canta dirigindo. Não, eu sei, mas a gente canta, tá certo? Mas aí é outro nível. Não é. Vocês já são outro nível. Não, mas eu acho que porque não tem outro jeito. Não, é que é o melhor. Não, eles são mais concentrados do que nós. Não, mas hora você vai ter que tirar a concentração veja bem, gente. do nome e vai ter que Em ouvir. termos- Eles não. Não, tem. Como assim? Veja bem, gente, ó, Acho que não. a gente está falando de ideal, tá? Com certeza o ideal, né? Com certeza o ideal é você, tipo o yogi, né? Que está ali sentado e meditando, né? Então, assim, não tem como, assim, se eu me sento aqui nesse lugar, não tem perigo de um carro bater em mim, um sinal ficar vermelho. Eu não preciso ficar atento a essas coisas. E quando a gente fala de meditação, a gente está falando de samadhi, é um estado em que você entra ali, você fica absorto naquele passatempo, você não está preocupado se vai chegar alguém, se vai entrar um ladrão, se vai... Entende? Você dirigindo, você está cumprindo, você está cantando, está lembrando de Cristo, mas em dado momento você tem que parar para fazer uma coisa ou outra. Então, não fica... É como você mergulhar no mar, por exemplo, no oceano, né? Você está mergulhando, mas daqui a pouco alguém chama você lá em cima, você volta. Aí você mergulha de novo, aí depois você volta. Então você nunca consegue ficar lá por baixo, passeando lá embaixo, vendo os peixinhos, vendo tudo, porque sempre tem alguém chamando a gente lá em cima. Mais ou menos assim. Quando a gente está fazendo outras atividades, como dirigir, é inevitável que o mundo chame a gente. Aí você para naquele momento, aí depois volta. Claro. Prabhupada fala, né? Claro, quando a gente já está bem conectado, essa volta é muito rápida, quase que instantânea, né? Porque você está já tão acostumado que você para um pouquinho e já volta. Aquela paradinha ali foi só uma coisinha mais... E mesmo quando você vai começar a cantar japa, você já está tão conectado que você começa a cantar e outras pessoas têm que começar a colocar o carro para andar, né? Tem que empurrar e lá vai. Isso vai depender muito de cada pessoa, isso é muito... Mas vamos para frente, porque senão vamos ficar nisso aqui, a gente não... Porque esse item é importante. Cantar desatento. Não, cantar desatento é o pior dos males, né? É o pior dos males, Não tem nada disso. É o maior problema. É a pior ofensa essa, mas é que a gente mais comete. É o que é. Então a gente está falando dos empecilhos, né? Isso é anartha nivriti, né?
Anarta Nivriti são, quer dizer, os anartas. Né? Nivriti significa cessar ou acabar com os anartas. Então a gente está falando dos anartas, uma das coisas que são desfavoráveis. Né? Então, a Satrishna, que é almejar o ilusório, né? Indica desejos por coisas não relacionadas ao Senhor Krishna. Em outras palavras, o anseio por assim chamados ganhos materiais. Eu vou ler aqui os 3 e depois a gente comenta. Depois o Hridaya Dahubalyam, as tendências do coração, refere-se a tendências do coração e da mente, que se originam de uma condição de fraqueza espiritual. E por fim a parada. Tá? Esses 3 anartas devem ser evitados, pois formam uma nuvem que esconde o sol do Santo Nome. O Santo Nome é sempre perfeito em si. Porém, Namabhasa, né, que é esse cantar, ofusca a visão que a diva dele tem. Então, a ideia aqui é falar dos anartas. Anartas, né, são os impedimentos. Né? Então, todos nós aqui queremos cantar puramente, né, de uma forma perfeita, porém a gente não consegue porque a gente tem anartas. A gente tem coisas. Né? Então ele está falando, um dos anartas são os nossos apegos materiais. Então a gente tem falado muito sobre os samskaras, as impressões. Né? Então todos esses anartas, eles são provenientes dos nossos samskaras, das impressões que a gente tem, que criam os desejos, né? Os vasanas, as tendências. Então, quanto mais a gente se envolve com uma coisa, mais aquela coisa vai ficar presente em minha mente, vai chamar a minha atenção. Então, quanto mais eu estou apegado à comida, apegado a, sei lá, qualquer coisa, a gente intensifica essa tendência vai ficar ali insistindo em ocupar o espaço da nossa mente. Então, por isso que a gente só consegue desenvolver uma estabilidade na medida em que a gente vai se libertando desses anartas. Tá? Então, tudo o que atrapalha o nosso meditar em Krishna constitui um anarta, uma coisa desfavorável. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Eu não perdi o segundo que o senhor colocou ali, que o senhor passou rápido. Você podia voltar só para eu anotar aqui? A Sat Krishna, almejar o ilusório, desejar coisas materiais, tendências do coração. Isso aqui são os samskaras, claramente aqui descritos, né? Refere-se a tendências do coração. Então a gente começa a desenvolver muitas tendências. Tem algumas pessoas que não estavam ontem aqui, né? É só ele que não estava aqui, né? A gente falou muito. O Jean também não. O Jean estava de noite. Ontem não. Estava à noite. Ontem à noite. Claro que ele estava aqui. Gente. Não, mas eu vi, mas eu lembrei se ele estava aqui na hora do curso aqui. Então são as famosas tendências, são os sulcos que a gente vai criando e aprofundando os padrões na medida em que a gente vai se envolvendo com o mundo material. E quanto mais a gente se envolve, né, quanto mais um tema é recorrente na vida da gente, mais esse tema vai tomar conta. Tá? Então a gente vai falar sobre agora os passos. Eu estou agilizando para ver se a gente consegue terminar o outro curso. Ainda tem a tarde, né? E tem amanhã de manhã. De repente eu ver se a gente consegue terminar tudo. Tem mais 2 de tarde e de noite hoje. À noite? Não, acho que é só à tarde, né? Não sei, eu não estou com a programação aqui. Acho que de noite depois do jantar não tem mais curso não. Então vamos continuar. Então primeiro passo, primeiro crânio. Pronunciar, então, o primeiro passo, olha aí, tá vendo? Tem uma coisa gradual. Então, o primeiro passo, pronunciar os santos nomes de forma audível e distinta. Pode ler? Consegue ler daí? O entoar envolve as atividades dos lábios inferior e superior, bem como da língua.
Todos estes três devem ser ocupados no entoar do Mahamantra Hare Krishna. As palavras Hare Krishna devem ser muito distintamente pronunciadas e ouvidas. Às vezes, alguém produz mecanicamente um som de assobio, ao invés de entoar com a pronúncia adequada e com a ajuda dos lábios e da língua. O entoar é muito simples, mas deve-se praticá-lo seriamente. Ok? Esse é o primeiro passo. Grama é fácil? É. Maharaj, eu vi um vídeo do Nishimhananda Das sobre os surdos, né? Que eles, quando não têm essa possibilidade de ouvir, eles entoam dentro da cabeça mesmo. O estudo? Surdos. Ah, os surdos. Sim. Gurudev, esse que fala do assobio, realmente quando eu canto em voz, eu tendo a, geralmente eu canto na cabeça. Para mim acaba sendo um pouco mais fácil do que falando. E acontece isso de sair um assobio mesmo, que é exatamente o que fala, é como um errado, né? Gente, mas não, eu volto a dizer novamente, tá? O processo é cantar o nome, seja mentalmente ou seja verbalmente. O ponto é, você está pensando em Krishna? Entendi. Tá? Então, assim, a gente tem que entender isso. Aonde eu quero chegar? Eu quero desenvolver amor por Krishna. Tá? Então, a minha consciência, ao cantar o santo nome, é trazer a presença deles dois, através do cantar. E quando eles dois estão na minha frente, eu vou começar a servi-los. Sintetizando. Entendeu? Compreende? Não, mas eu entendi ali, lendo, que se a pessoa cantar muito rápido, às vezes pode não aparecer bem a pronúncia do nome, né? Você fala tão rápido que... sei lá. Também tem muitas formas, mas aqui a ideia é que a gente possa pronunciar audivelmente o nome direito, porque a gente não vai vincular o nome à forma. Então quando a gente fala Krishna, Krishna, aí vem a forma de Krishna e fala... Entende? Então por isso que e principalmente quem está começando, né? Quem está começando, porque está no processo, está iniciando, ele precisa, a mente, né, precisa ouvir muito claramente o som e a que se refere esse som, que é Krishna. Para relacionar. Eu não consigo cantar rápido. Eu canto bem devagarzinho. Nossa, uma volta minha demora uns 15 minutos. Porque eu não consigo fazer muito rápido e eu sinto que se eu faço muito rápido, eu não estou falando direito. Então, eu faço bem devagarzinho. É porque a gente aprende, acho que no início, né, que a vibração é importante, né? De você cantar audível, né? Aí depois que... Não, mas eu acho que você pode começar, eu pelo menos assim, eu começo devagar, E depois... aí Krishna, aí sim, eu vou mentalizando os nomes de Krishna, Krishna. Aí depois você vai pegando um ritmo, você vai passando mais devagar, aí você mais rápido. Aí pega mais rápido. Aí quando você vê que você está falando rápido, mas só que você está percebendo o que você está falando, você está ouvindo. Eu considero um túnel, né, de vibração. Você vê como o Prabhupada canta, assim, é porque o pessoal também repete muito, né? Pega só uma... Mas quando você pega Prabhupada ao vivo, assim mesmo, o Prabhupada canta rápido. Bem rápido. É muito rápido. Bem rápido. Né? Então, mas o que acontece? Você está cantando, mas dentro da mente, esse canto está sendo um pano de fundo, não, está sendo um fundo musical, vamos dizer assim, para manifestação dos passatempos de Krishna, do serviço a Krishna. Né? Então ele se torna apenas uma inspiração para você estar ali o tempo todo lembrando. Né? Tá? Então aí tudo fica fundido numa coisa só. Você canta o nome, né? Você lembra de Krishna, da forma de Krishna, os passatempos, e tudo fica tudo ali uma coisa só. Uma dinâmica muito grande. Tá? Ok?
A gente sente, né, Gurudev, quando você entra no ritmo, você como passasse a quinta marcha assim, você entra no ritmo e flui. Eu acho. Você começa assim, eu também, assim, no meu caso, começo mais disperso, né? Depois da terceira volta, aí, para mim tem, eu falei até para ela, assim, tem fases assim, começa aí um pouquinho dispersa, aí depois da terceira volta, até a oitava, já vai. E depois da oitava aí é bem mais fácil. A gente vai lutando e a mente vai aceitando. Ok, então o segundo krama, esforço para superar as 10 ofensas. Tá? Então, bom, todos nós conhecemos as 10 ofensas, né? A gente, agora de manhã até meio-dia e 30, é isso? Às 9h30 das 12h30. Meio-dia e 30. Vou ver se eu consigo terminar de manhã, para de tarde a gente já... Tem uma aula 4 horas só. Mas a 4 horas é aberta ao público, né? Aí não vai ser o segmento do que você está falando. Eu acho que talvez eu vou falar sobre as raízes do sofrimento, para a gente continuar de novo. Então, vocês querem trabalhar as 10 ofensas ou não precisa? Eu acho que não precisa. É bem grande, né? As ofensas, vou falar uma por uma. Hein? É bem grande, né? Se Mas for falar uma por uma, acho que não espera. pelo menos comentar rapidamente. A gente pode colocar. Então, é um krama, então isso é extremamente importante. Então, cantar cometendo ofensas, como a gente já viu aqui, pode passar a vida inteira, vidas e vidas, e a gente não progredir. Por quê? Porque as ofensas, elas estão diretamente ligadas à nossa vida, ao nosso cotidiano. Então, não é que as ofensas são coisas que só acontecem quando a gente está cantando. Né? Ele fala assim, evitar as ofensas durante o cantar. Né? Mas não é durante o cantar, é durante a vida. Então isso é muito importante. Está tudo interligado. Então a gente só vai falar, tem a primeira ofensa, que é blasfemar os devotos. Aí quando fala devoto é qualquer pessoa que... Na verdade, assim, o melhor é a gente não ofender ninguém. Bhaktivinoda Thakur explica que a melhor forma de não cometer ofensa é sempre apreciar todo mundo. Então, se você sempre cultivar a ideia de apreciação, automaticamente você não vai ofender. Não é? Então, e as ofensas são seríssimas. A ofensa aos devotos, principalmente, a gente contrai aí uma reação muito grande. Depois, é considerar que qualquer semideus ou qualquer entidade possa estar no nível de igualdade com Krishna ou superior a Krishna. Então, Krishna é a verdade absoluta. Então, significa que não há nada igual nem superior. Ele inclui tudo. Então, uma vez tem devotos que gostam de adorar semideuses e tal. A gente pode fazer isso desde que seja unicamente com o propósito de obter Krishna. As golpes adoravam semideuses, mas elas faziam adoravam Surya, às vezes Katyayani e tudo mais, mas a única coisa que elas pediam era Krishna. Então, diferente de que a gente pede isso, pede aquilo, um monte de coisa, é diferente. Tá? Então, pedir ajuda a alguém para nos dar Krishna, tá? Você pode pedir a qualquer pessoa. Tá? Inclusive o Marco está aqui. Se alguém quiser pedir ajuda a Marco, né, Marco? Ixi, não vai ser muito bom, não. Marco pode nos ajudar a encontrar Krishna. A gente pode pedir ajuda a qualquer um, não tem problema. Mas para obter coisas materiais aí. Gurudev, e quando a gente está focado assim, só em Radha ali? Radharani. É muito elevado, né? Eu também gosto de Radharani. Radharani sempre lembro. Na literatura se fala que tem, por exemplo, golpes, né, que são mais ligados a Krishna
Tem grupos que são mais ligados a Radharani, tem grupos que são ligados a Radha e Krishna, proporcionalmente. Aí são os humores de cada pessoa. Tá? Isso é muito particular de cada um. Porque na própria japa, às 3 horas, você vai passando os slides, tem hora que está Radha com Krishna, tem hora que está só Radha ali. Então a mente fica... Hare é Radharani. E a gente está pedindo para ela, né? A gente está se dirigindo. Na verdade, a japa a gente está se direcionando a ela, né? Hare Krishna. Por quê? Porque a gente não está querendo mudar a nossa consciência. Que mudança a gente quer fazer na nossa consciência? Pensar em Cristo, não acredito. Sim. Vocês são espirituais. Consciência material, consciência espiritual. Espiritual. Né? Quem é a representante da consciência espiritual? Ela que pede a Krishna. E qual é o mundo dela? Não é o mundo de servir a Krishna? Ela não está ali do lado, ela está ali do lado para fazer o quê? Para atrapalhar a Krishna? Não, ela está do lado de Krishna para servir a Krishna. E ela é o maior exemplo disso. Não é? Tá vendo? Então ela está ali se dispondo a dar prazer a Krishna. E essa é a nossa posição. Então, quando a gente está falando com ela, a gente está querendo despertar essa consciência que ela tem na perfeição. Compreendem? Eu não tenho falado para vocês de mudar a consciência luxuriosa para a consciência amorosa. Então, quando a gente se aproxima dela, a gente está querendo aprender com ela essa consciência amorosa. A gente está pedindo a ela isso. Me ajude a ser assim, como você é. Mas tem acho que um slide que o senhor passa, que o senhor pede na Krishna, desenvolve o meu gosto pela vida espiritual, o entusiasmo, né? Aí a gente pede direto a Krishna, né? Sim, a gente pode também pedir, a gente também é assim, a gente pode pedir, Krishna, por favor, me ajude a servir a Radharani. Radharani, me ajude a servir a Krishna. A gente pode, porque é a mesma pessoa, né? Os dois. Eu ia perguntar se daria para fazer uma associação de ser uma mesma fonte, porém uma energia masculina e uma energia feminina. É uma mesma fonte. É uma mesma fonte, é uma mesma alma que se divide em... Então, se expande. Mas porque Krishna não desfruta fora dele. Krishna, ele não precisa buscar prazer fora dele, né? Porque ele é tudo. Então, as suas energias dão prazer a ele. Então, Radharani. Então, quando Krishna quer desfrutar, claro que não existe um tempo para isso, mas quando Krishna quer desfrutar, a energia dele, vamos dizer, se manifesta para o prazer dele. Aqui, né, Marco tem que ficar procurando, né, Marco, energias de prazer. Né? Krishna não precisa, brincando. Krishna, assim, não precisa. Krishna tem sua própria energia. Né? E Radharani é essa energia. Né? Então, mas quando os devotos vão desenvolvendo seus relacionamentos, né? E se o relacionamento do devoto por exemplo, de pai, vai procurar quem? Nanda Maharaj, vai procurar a mãe Yashoda, vai pedir ajuda a eles. Você tem que definir, né? Você está um pouco assim, flutuando assim, muitas... Então, porque esses são os exemplos. Mas o Mahamantra, Radharani, representa a consciência amorosa, né? É a personificação de Hladini Shakti. Então, e tudo que a gente está precisando agora despertar é a nossa Hladini Shakti, nossa capacidade amorosa que está agora influenciada pela luxúria, foi transformada em luxúria, egoísmo. Eu não dei o exemplo do leite em contato com o tamarindo se transforma? Essa Hladini Shakti como que se transformou em egoísmo. A poeira no espelho da mente e coração, muita poeira, né? Não só a poeira, ela está influenciando a alma, a natureza amorosa da alma, influenciando a agir de uma forma completamente artificial a sua natureza original.
Depois, voltei. Negligenciar as orientações do mestre espiritual, desrespeitar o mestre espiritual. A gente fala assim, não é desobedecer às ordens do mestre espiritual. Particularmente eu não gosto dessa tradução. As instruções. Não, desobedecer às ordens, como se a gente estivesse dando ordem o tempo todo. Faça isso, faça aquilo. Né? Desrespeitar no sentido de faltar com respeito. Né? Faltar com respeito não é só porque chega e não presta reverência. Faltar com respeito significa não dar atenção. Não ofender, né? Também não ofender, obviamente. Mas é principalmente não dar atenção. Né? Você está orientando alguém e alguém não está nem aí para o que você está falando. Né? Acho que isso é a principal coisa. Né? Blasfemar as escrituras, certo? A literatura védica, qualquer escritura. Depois, considerar as glórias do cantar como um produto da imaginação. Então, os santos nomes, eles têm um poder, é descrito nas escrituras, que pode nos purificar mais do que a quantidade de pecados que a gente pode cometer. Então, você tem muitos versos que descrevem, e uma pessoa pode achar isso exagero. E, de fato, quando a gente não entende muito bem, a gente ouve isso, mas que exagero é esse, né? Eu estou cantando Hare Krishna há tanto tempo e não estou vendo isso na minha vida. As pessoas falam muito, né? Canta e seja feliz, vai cantar para ser feliz, mas eu estou cantando, parece que aumenta mais os problemas. Nunca ouviram isso, não? Mas eu já ouvi. Já ouvi. Então, mas aqui a gente tem que entender que a ideia é que o nome é Krishna, mas esse nome só se torna realmente Krishna dependendo da consciência que a gente tem. É como um remédio. Você tem a cápsula do remédio, mas pode ser que o remédio não tenha nada dentro da cápsula. Você tem ali a cápsula, parece o remédio. Placebo, né? Então, assim também o cantar tem que ter Krishna. Isso significa que eu sou consciente de Krishna. Então, Krishna está ali presente. Aí ele purifica. Né? E quanto mais consciente você é de Krishna, né, mais o poder de transformar você. Porque isso de dizer que Krishna, o nome de Krishna não é diferente de Krishna, não é simplesmente o nome. Né? É a questão... o que está envolvido aí é o nível de consciência que a gente tem quando está cantando o nome Krishna. Porque, mas é só um nome, como é que isso é uma coisa espiritual? Não, o que se transforma em espiritual é o fato de você ter plena consciência dele. Então, quanto mais consciente, mais potência tem. Depois de fazer algum tipo de interpretação, a gente não precisa interpretar. As escrituras já dão suas interpretações. Então, a gente basta simplesmente aprender e explicar de acordo com as escrituras, que tem muita gente que especula muita coisa que não tem nada a ver. Depois, cometer atividades pecaminosas. Então, essa é uma atitude de propósito planejada, né? Uma atitude premeditada. Então, a gente não estava falando disso. Então, quer dizer, pode ser que a gente tropece, isso é muito natural, isso pode acontecer. E não pensem que Krishna assim, Krishna vai sempre levantar. À medida em que a gente cai, Krishna nos levanta. Né? Krishna não tem nenhum interesse de deixar alguém jogado lá. Principalmente quando uma pessoa está se esforçando e devido às suas dificuldades ela cai. Né? Por isso que a resiliência é uma das qualidades mais importantes da vida espiritual. Nunca desistir. Nunca desistir. Por mais dificuldade que tenha, porque vai fazer o quê? Você já viveu aí nesse mundo, fez tanta coisa, né? Tanta coisa, agora vai achar que vai ser fácil? Não. Quanto mais você se envolveu, mais dificuldade você vai ter.
proporcional. Não tem jeito. Né? E Krishna sabe disso. Mas vai fazer o quê? Né? Aquela história, né? A vida espiritual é difícil, né? Mas a vida material é impossível. Né? Entendem? Então Krishna sabe muito bem disso, que a gente vai ter dificuldades. Né? Mas não importa, tem que continuar. Porque sem isso, aí que é pior. Né? Então a gente vai fazer sempre o que for. Só que aqui ele está falando de pessoas tipo, né, patife, né? O pessoal, como é que fica enganando a gente? O Prabhupada usa esse termo, patife, né? É. Mas tem um outro nomezinho, Tapaceiro. Fazer, né? Então isso não. Aí Krishna sabe, né? Está no coração, é diferente. Né? Então Krishna está sempre disposto a nos levantar. Mas vier com trapaça, Krishna... Aí Krishna é muito mais trapaceiro, porque ele sabe como ele é a fonte de todas as trapas. Então não tem trapaça com Krishna, não tem mentira com Krishna. Você pode mentir para as outras pessoas, mas para Krishna você não pode mentir. Né? Então não venha com essa. Ele fala na Gita, né? O blefe do jogador, né? Então... Mesmo porque ele está no coração do Paramatma, né? Claro. Está ali testemunhando tudo. Krishna sabe exatamente tudo o que se passa. Tudo. Então quando a gente é honesto, e tudo Krishna perdoa. Né? Obviamente que qualquer queda significa que depois é um pouco mais difícil se levantar, né? Porque é praticamente como que recomeçar de novo, né? Tem que recomeçar. Porque às vezes a gente está bem, super legal. Aí depois por algum motivo a gente declina. Né? Aí perde aquela consciência. Aí você vai ter que resgatar aquilo. Então às vezes é mais difícil, mais doloroso. Né? E se faz uma, duas, quem faz 10 vezes, aí depois chega um momento que, de novo, né? Mas não importa. Se cair 20 vezes, tem que levantar 20 vezes. Até a hora de abandonar o corpo. Porque não importa. Né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode, que a atitude de deliberadamente dizer, vou tomar uma cervejinha, depois eu canto Hari, e aí a gente se purifica. Ou qualquer outra coisa. Né? Então você já faz deliberadamente isso. Né? Então é isso que Krishna aqui está, essa ofensa. Né? Você está usando o Mahamantra simplesmente para manter suas atividades pecaminosas. Então, isso é ofensa. Tá? Então tem a 8ª. Pulei aqui, né? Considerar que o Santo Nome é uma atividade ritualística auspiciosa. Então, o Santo Nome não é uma atividade ritualística que visa algum benefício material, tá? Ela é completamente dedicada ao nosso avanço espiritual. Pois instruir um infiel. Então, se uma pessoa não quer, é melhor você não ensinar, porque a pessoa pode cometer ofensas e você vai ser responsável por isso. A pessoa não tem interesse, deixa que a natureza material vai ensinar para ela. Por fim, a 10ª ofensa, né? Não ter fé completa e manter os apegos materiais. Então, manter apego material. Não tem sentido a gente querer um mundo espiritual e um mundo material ao mesmo tempo. Isso é completamente antagônico. Então, se você quer um mundo espiritual, você tem que se desapegar do material. É uma coisa óbvia. Entendem isso? Então, eu quero avançar espiritualmente, mas fica mantendo, né, insistindo com os apegos. Claro que a gente não vai se libertar dos apegos de um dia para outro, mas a gente vai ali a cada dia, né, vencendo alguns apegos, né, superando alguns apegos, a gente vai.
Né? Então é isso. Não manter apegos materiais. Começar a trabalhar a questão dos samskaras. Você tem que começar a combater os samskaras. A cada renúncia, né? A cada renúncia. É um exemplo, acho que eu te falei para você, o exemplo da árvore. Né? Se você para de nutrir a árvore, o que acontece com a árvore? Então, se você não nutre os apegos, o que acontece com o apego? Então, como é que é isso? Como é que é nutrir? Nutrir é você atender. Aí você fica fortalecendo, aquele suco vai ficando cada vez mais profundo. Então, a austeridade é dizer não. Minha mente está doida por isso, mas eu não vou dar, não. Ela vai ficar aí esperneando, mas eu não vou dar. Entende? Aí você vai cortando o poder dela. Isso é austeridade. Essa outra parte também ali, Maharaj, cultiva lições materiais difíceis de obter. É que às vezes a pessoa, né, até o devoto mesmo, fica em busca de coisas assim que ocupam o tempo dele, a mente, a coisa material, e ele fica insistindo naquilo às vezes, né, por anos, e não dá certo, ele fica procurando aquilo. Aí também um atraso, né? O que Rupa Goswami fala, né? Isso é desfavorável. Atyahara. Atyahara provoca prayasa. Ati-ahara. Ati significa muito, ahara, consumir. Então, às vezes, a gente quer consumir da forma de muitos desejos. A gente tem muitos desejos. Desejo de desfrutar de muitas coisas. Ambiciona realizações mundanas, muita coisa. Isso é muita energia. A gente estava falando ontem da energia, né? Psíquica, aonde a gente canaliza essa energia. Tá? A pessoa fica fraca, né? Vai ficando fraca. Perde determinação. Isso, às vezes o devoto acontece isso, mas assim, na associação, vê algum outro, um ou outro devoto que já tem, assim, trouxe do karma dele uma posição melhor, uma situação melhor de vida, e fica querendo também, sabe? Aí ele não aceita aquela, como também o Rupa Goswami ensina, que cada um tem sua cota, né? Cada um tem sua cota, então a gente tem que entender que é uma coisa de karma também. Onde você nasce, a família que você nasce, a situação financeira que você tem, tudo também foi ligado ao karma, né? Sim. Mesmo prosperidade material é um grande teste. Porque quando você tem prosperidade material, você tende a pensar que é sua. E você não quer dividir com ninguém. Se apega, né? Se apega. Então, quem tem prosperidade pode ser tem a obrigação, né, de contribuir, de ter só o mínimo necessário para si e o resto dedicar a causas espirituais. Mas aí o pessoal fica segurando, né? E aquela mentalidade, tem que poupar, né? Aí tem muitas... É muito difícil, viu? Acho que não sei o que é mais difícil, não ter nada ou ter muito. Acho que ter muito é pior, ter muito, porque tem muito mais facilidade. Ter o suficiente, né? Obviamente precisa ter o suficiente. É muito mais facilidade. Não ter absolutamente nada é muito... Né? A mente especula, a mente fica especulando. A matéria fica toda fácil, né, para quem tem muito. Mas é como estou dizendo, a identificação, a vaidade, o orgulho, né, a avareza. Né? Então, não é fácil você ter o suficiente. Né? Você tem mais do que o necessário. Porque se tem mais do que o necessário, você teria que estar, esse excedente, você teria que estar ajudando. Sim. Então é um teste muito grande. A gente está lendo lá no Rio, uma parte do Srimad Bhagavata, que é a Devahuti Kardamamuni, quando eles se casam, né? A família, né, o pai era um imperador riquíssimo, né? Imagina se morar num palácio, com muita opulência e tudo. Aí o pai, né, assim, a pedido dela mesmo, entrega ela para o Kardamamuni, que era um renunciado, vivia na floresta, muito austero e comia coisas que saíam, imagina, caía das árvores e tudo.
E ela ficou ali, naquela condição, cara, tem que ser muito elevado mesmo para renunciar assim, a condição material que ela tinha. Mas ela sabia, e todos eles sabiam, né? Que ele era extremamente poderoso. Então não precisa ter dinheiro. Ele pode criar ouro assim. Poder místico, né? Ele pode criar ouro, ele criou um castelo. Sim, mas até então ele não tinha manifestado. Mas sim, mas podia passar na mente dela. Mas ela sabia. Claro, ela seguiu, né? Ela o seguiu, mas assim, todos eles, tanto o pai, né, Swayambhu Brahmana, sabia muito bem o que é um yogi místico de verdade, o que ele pode fazer. Ele sabia plenamente disso. Ele não ia entregar também a filha dele, uma rainha, a um pobretão para viver lá, assim, viver assim, sem nenhuma condição, né? Inclusive, ele tinha recebido a orientação, Kardama Muni, de procriar, porque estava no momento de procriar, né? De aumentar a população. Então ele já sabia de tudo, ele sabia que ele estava fazendo aquelas austeridades temporariamente e tudo mais. Então, tanto mas eu penso assim, Maharaj, na mente, né? Porque ela ali ficou, diz ali na escritura que ela ficou um tempo nessa austeridade, que ela emagreceu, sim, o cabelo dela ficou um rastafari, assim, ela ficou pálida, ficou assim, pô, imagina, na mente de qualquer pessoa, caramba, onde que eu tô, né? Eu vou voltar lá pro castelo do meu pai. Só que ela... Mas são outros tempos ali, né? Ali são outros pensamentos. Só que ela sabia exatamente, né? Ela sabia. Eles, tanto ela quanto ele sabia, porque era da cultura, eles sabem o que é um yogi místico. Eles conhecem. Mas será, tem que ter uma consciência muito elevada. Não, obviamente. Veja, eu não estou dizendo que ela não tinha uma consciência elevada. Muito elevada. Tanto é que ela seguiu. Eu estou dizendo que, num certo sentido, tanto Swayambhu Brahmana quanto ela, diante de um yogi místico, sabia o poder que ele tinha. Ele não tinha nenhum tostão naquele momento, mas vamos considerar, por exemplo, que se Swayambhu Brahmana entregasse a filha dele, né, por exemplo, considerando que ele ia viver naquela pobreza o resto da vida. Né? Será que ele ia dar a sua filha? Será que seria um lugar apropriado para ele ter vários filhos? Né? É uma pergunta. Né? Mas eles sabiam exatamente o poder que ele tinha. Tanto é que ela ficou magra, horrível, mas simplesmente ele mandou ela entrar dentro do lago lá e ela saiu uma princesa cheia de criadas e cheia de coisa de uma hora para outra. Construiu um castelo maior do que... Bom, mas vamos falar aqui o assunto. Senão a gente vai... Mas assim, a quarta, só podia só voltar ali que eu queria saber como é que o senhor colocou, porque a quarta lá que a gente sempre fala é blasfemar. Blasfemar a literatura védica ou literatura que apoia deixou essa mesma palavra, né? Vai blasfemar. Tá bom. Ele ficar criticando as escrituras. Eu acho que nem precisa ser só as escrituras védicas. Eu acho que ficar... toda a escritura, apesar de possuir aos nossos olhos algum tipo de defeito, alguma coisa, elas foram reveladas e elas têm contribuído para o avanço das pessoas, né? Então, porque Prabhupada não gostava que a gente tirasse a fé das pessoas, das suas escrituras. Prabhupada não gostava disso. Se uma pessoa segue uma escritura, bem, a gente fala para ela apreciar a sua escritura e seguir a sua escritura, não deixar de seguir. Então, essa é a nossa atitude. Mesmo a parte do sacrifício de animais também tem uma importância no contexto para determinadas pessoas, né? No momento que vive. Naquela época, hoje ninguém mais sacrifica animal. Depois veio o budismo. Não, tem algumas sim, mas eles são bem... que ainda... Mas eu estou falando judaico-cristã, essas coisas, ninguém mais faz isso. Não. Então, o cantar desatento a gente já falou, né? Então, vamos lá, o terceiro crânio. Quando o seu cantar for claro, constante e cheio de bem-aventurança, então deve tentar meditar na forma chama-sundra do Senhor. Com as contas de cantar na mão, seu cantar e meditação devem buscar a forma transcendental do Santo Nome. De fato, verá com visão espiritual o real significado que o nome representa.
Outro método que poderá empregar para ver esta forma é sentar em frente às deidades, beber com os olhos a linda forma do Senhor e meditar no santo nome. Tá? Então, isso, quando o nosso cantar já é mais profundo, já é mais consolidado e tudo, né? Então a gente pode sentar diante das deidades e começar a conectar o nome. A ideia é fundir o nome, como eu já falei anteriormente, uma foto de Krishna, um desenho, alguma coisa assim. Tá bem? Para a gente começar então com o segundo passo, relacionar o nome à forma de Krishna. Quarto, mesmo após alcançar o estágio em que o santo nome e a forma do Senhor se tornam unas, deve tentar lembrar das qualidades transcendentais do Senhor Krishna. O santo nome e as qualidades de Krishna devem fundir-se através do constante cantar. Tá? Então esse é... Está entendendo? Como é o seu nome? Prema Prayodhana. Prema Prayodhana. Você é discípula de quem? Damvantari. Maria Damvantari. Então, essa é a ideia. A gente vai fundindo. Então, o nome passa a representar a forma de Krishna, as qualidades de Krishna. Tá claro isso? Sim. Essas qualidades estão em alguma escritura específica? Ah, tá. Eu tirei um print aqui, tem uma parte do Bhagavatam, né, com o Sr. Shiva fala, a Parvati do Padma Purana, aí tem as qualidades aqui, né, vem veracidade, limpeza, misericórdia, perseverança, renúncia, calma, enfim. Isso é outra coisa. São as qualidades de Krishna? No primeiro canto do Bhagavatam, a respeito de uma conversa entre o semideus da terra e a Marajna e o rei da religião. Mas com relação às qualidades do devoto ou de Krishna? De Krishna. Você vai encontrar isso mais detalhadamente no Bhakti-rasamrita Sindhu, ou Néctar da Devoção. Está aqui, Rupa Goswami enumerou as seguintes qualidades transcendentais do Senhor. Aí todo o seu corpo possui características formosas, extremamente agradável, refulgente, forte, sempre jovem, admirável. É essa aqui. Aí tem muitas outras. São 50, 64. 64. Tem muitas qualidades, personalidade, entende? Mas é importante a gente ler para poder saber quais são as qualidades. Agora imagina, você começa a cantar, começa a vir a forma de Krishna, e você começa a relacionar com essa forma as qualidades, a beleza, você começa a meditar nos olhos de Krishna e tudo. Aí daqui a pouco vai vir o quê? Vai vir as atividades, uma coisa vai remeter a outra. Claro, porque isso é muita maturidade, né? Conhecimento e maturidade espiritual. Mas você pode imergir completamente, né, nos diálogos de Krishna com Radharani, as brincadeiras. Aí você vai entrando. E vai embora. Está cantando Hare Krishna, mas ao mesmo tempo vai embora. Não está desatento. Agora é isso, para você estar lá no fundo, tem que deixar as coisas de cima, porque senão não entra no fundo. Fica o tempo todo voltando. Na verdade, por que o Bhakti Vinod ele colocou a forma chama Sundara, porque é original? Não, só o nome. Poxa. Mas aí ele fala para meditar na forma chama Sundara. Não especificamente. Não, mas aqui no texto. Tem o texto chama Sundara, é Krishna negro, Krishna, as qualidades de Krishna. Não tem, não tem essa preocupação se é Krishna Govinda, Gopala, se é Krishna. É Krishna. Está em Krishna. Tá bom. Praticar a lembrança dos passatempos de Krishna que facilitam a meditação no Santo Nome. Então, nesse ponto, os primeiros raios de Namarasa, ou das doçuras transcendentais do Santo Nome, alvorecem no horizonte da percepção. Tá? Então, agora são os passatempos. A gente começa a ligar aos passatempos de Krishna. Ok? E aqui ele fala inicialmente de lembrar dos passatempos que são mais fáceis, né? A gente tem mais facilidade, a gente conhece mais. Tá?
guiedar, né? Segurando aquela montanha, né? Tudo governando. Você começa a cantar e lembrar do passatempo de Krishna. Ele come Damodar. A gente pode também, por exemplo, nos festivais, né? Janmashtami, nascimento de Krishna. Aí você vai meditando. Mas é de muita paixão, né, Prabhu? Sim. A mente bate o pé e não está afim, né? Impetuosa, hedonista e inconsequente. Você tem que escrever um novo Bhagavad Gita, Prabhu. Aí dos passatempos, Maharaj, pode ser aquele livro Krishna, né? Do Prabhupada. Claro. Né? Que ali tem os passatempos narrados por Prabhupada, assim, né? Mas ele retirou dos Bhagavatam, mas ele fez em forma de... Temos muitos passatempos. Rupa Goswami, os grandes Vaishnavas, eles deixaram para a gente muitas lilas de Krishna. Tá? Isso não tem escassez. É isso. E aí o sexto krama, progressivamente praticar lila smarana. E quando esta se intensificar, começar a meditar nos passatempos mais confidenciais do Senhor, conhecidos como Asta Kaliya Lila, ou os 8 passatempos de Radha e Krishna. Quando sua meditação chegar à maturidade, raça surge em plena glória. Essa palavra raça é uma palavra, assim, de certa forma, complexa, né? Raça significa sabor. Bhaktisiddhanta Sarasvati traduz raça como sabor. Prabhupada, no Néctar da Devoção, logo no início, não sei se é a introdução, o prefácio, não me lembro bem, Prabhupada fala sobre raça. Então, nesse mundo, por exemplo, um pai ou uma mãe, pelo sabor de ver o seu filho feliz, ela faz muitas coisas. É movido por uma raça, um sabor. E também, na consciência de Krishna, então o devoto desenvolve uma raça. Só que a raça é já um estado de muita maturidade espiritual. Primeiro você tem o que eles chamam tecnicamente de Sthai Bhava. Sthai Bhava é um sentimento permanente. Um sentimento permanente de... Permanente, então não é aquela coisa de um dia uma coisa, de dia outra, alguma coisa... Você desenvolve um gosto permanente de servir a Krishna de uma determinada maneira. Então aquilo não é mais algo circunstancial. Tá? E aí quando você tem esse sentimento, esse bhava específico, aí você começa a praticar um sadhana que intensifica e praticar certas atividades que vão incrementar esse sabor, ou incrementar eles chamam, tem um nomezinho técnico para isso, né? Então, são estimulantes, estímulos. Você vai começar a fazer coisas que estimulam, que vão intensificar aquele bhava, aquele sentimento que você tem, esse Sthai Bhava. Então, normalmente, os devotos começam, se eles, por exemplo, têm o Sthai Bhava de um vaqueirinho, né? E aí, então, ele vai ouvir mais sobre os passatempos ligados a Krishna, brincando com os meninos e assim por diante. Dependendo do serviço que ele quer prestar, aquela pessoa específica que faz aquele serviço, como ela faz. Então, você vai, né, até o momento que se torna realmente raça. Então, raça já é um estágio posterior, né, de um bhava, de um sentimento que se inicia, entende? Aí ele passa por todo um processo de intensificação. Mas, se nossa raça está nesse mundo material, a gente vai buscar as coisas, né? Se o meu gosto é por jogar futebol, essa é minha raça,
Então eu estava o tempo todo buscando futebol. E quem joga futebol? Muito natural. Né? Então, eu estou falando tudo isso aqui são coisas muito elevadas, tá, gente? Não é para a gente imitar, nada disso. Estou falando para a gente poder entender o nosso processo. Processo de Bhakti e Yoga. É Yoga. Para a gente não ficar tipo um religioso, porque generalizar, ocidental, que acha que religião é só isso, de vez em quando eu vou na igreja, faço alguma coisa ali e tal, e durante a semana, entende? Faz o que quiser. É, uma coisa assim. Então, Hare Krishna não é isso, e a gente não pode transferir para o nosso movimento essa cultura. Não funciona. Tá certo? Completamente diferente. É um processo de yoga. Então requer da gente essa disciplina de controlar a mente, os sentidos, da austeridade, da meditação. Né? Claro, a gente sempre vai fazer isso na medida do possível e entender que se não der nessa vida, a gente continua na próxima. Muito simples. Agora eu querer, né, a todo custo, né, mesmo sem fazer as coisas, ir para o mundo espiritual, não é assim que funciona. Então querer o melhor dos dois mundos, né? Fica um pezinho lá, outro cá. Não tem, aí nem tem um, nem tem outro. Né? Quer aproveitar as coisas boas do mundo material, ele não quer aproveitar as coisas do mundo espiritual. Mas consegue aproveitar? Não sei, né? Eu acho que de repente tem essa ilusão. Sim, né? tem essa ilusão. Mas chega uma hora que a vida espiritual fica muito insossa se a gente não está levando a sério, né? Cansa. E o prazer material também vem com culpa. Exatamente. Tem a frustração, né? A Juna fala como tipo uma nuvem fendida, né? Que está ali meio perdida no ar. Né? No 6º capítulo, a Juna fala o que é que acontece com uma pessoa, né? Assim, que fracassa em dado momento, ela fica como uma nuvem perdida, assim, sem destino, né? Aí Krishna fala, Juna, quem faz o bem nunca vai ser vencido pelo mal. Então, por isso que a gente nunca pode desistir, mesmo que a gente não consiga fazer as coisas perfeitamente, apesar de estar tentando. A gente tem que tentar, não é ser um patife, né? A gente tem que, de fato, não estar fazendo trapaça, a gente está se esforçando. Um desejo puro de desejo mudar. de fazer. E um sintoma disso é o arrependimento, né? Quando você não se arrepende do que você faz, quando digo arrependimento, é arrependimento mesmo, né? Porque não é só aquela coisa da boca para fora, né? Mas quando você sofre porque não está fazendo o que deveria fazer e tudo mais, Krishna percebe que existe uma sinceridade aí. Mas quando uma pessoa deixa de fazer e não está nem aí, entende? Não demonstra esse. Então, esse aqui é o 6º krama, tá bem? Mas no 6º krama, ele fala aí desse Ashta, Kariya e Lila. Os 8 passatempos de Hare Krishna. Tem algum lugar, algum livro específico para a gente ler sobre eles? Tem vários livros. Ah, é? Tem. Só que é uma literatura que, assim, de acordo com o Prabhupada e nossos acharyas, é uma leitura destinada para um público mais elevado, né? Então, Krishnadas Kaviraj tem um livro chamado Govinda Lilamrita, que ele fala dos passatempos de Krishna. Então, divide o dia de Krishna, né, em diferentes momentos, na hora que ele acorda. Tá. Então, os nossos acharyas sempre tiveram um cuidado muito grande com os passatempos de Krishna, para que a nossa mente contaminada não cometa ofensa. Porque aí a gente vai terminar interpretando, porque a gente não entende ainda as coisas com profundidade, a gente vai achar que Krishna é uma pessoa mundana. Radharani é uma pessoa mundana. E o que eles estão vivendo, seus passatempos, é uma coisa mundana.
Então a gente não entende a dimensão espiritual, a gente não entende os humores espirituais, não entende nada disso. Então os nossos parâmetros são as nossas experiências de luxúria nesse mundo material. Então a gente não tem o parâmetro da experiência das relações puras espirituais. Então a nossa tendência é interpretar essas coisas como mundanas. E a gente vai cometer ofensa e a gente pode ter problemas. Sim. Um exemplo seria quando a gente vê o Krishna, garotinho. Um exemplo seria quando a gente vê o Krishna, garotinho, lá dando as golpes e ter uma malícia em relação a esse comportamento dele. Como é que você vai interpretar? Se você não tem referência em um espiritual, o que é uma relação espiritual? Como é que você vai ver isso? Então, isso não significa que a gente não possa ver os passatempos de Cristo, mas você vê o próprio Bhagavatam. É tudo colocado de uma forma muito... Por isso tem que ler o Bhagavatam de capítulo a capítulo, nunca passar por outros. É tudo muito sutil, muito leve, mas... O décimo, tem gente que vai direto para o décimo, né? Que é mais falado. Os passatempos de Cristo, mas o próprio Srila Prabhupada diz que você tem que ler um a um, entender. E Prabhupada também, né? Prabhupada, com esse tempo, ele escreveu, né? Só que Prabhupada escreveu de tal forma, foi ponderado para isso, de forma que a gente lê aquilo e ao mesmo tempo ele está sempre enfatizando que é espiritual, que não é isso. Então a gente fica protegido, né? Sim. Mas esses outros livros dos acharyas, eles não têm isso. Entendi. Né? Então eles entram assim, muita intimidade, né? Então uma pessoa pode interpretar de uma forma muito equivocada isso, né? Mas tem vários, Vishwanatha Chakravarti, Krishnadas Kaviraj Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami. Tá bem? Sim. Ok? Podemos passar? Sim. Estamos terminando já. Oi? Sim. Quer ler? Sim, palavras de Srila Prabhupada. Por fim, todo o processo culmina em lembrar-se dos passatempos de Krishna, assim que se canta o santo nome. Vocês estão vendo? O que Prabhupada está dizendo? Prabhupada está usando a palavra culmina. Culmina significa o fim de tudo. Tudo culmina nisso. Então, desde o passo a passo. Não é que a gente já vai começar fazendo isso, porque a gente não deve, mas tem um passo. Por isso que a gente estava falando. Tá bem? Sim. É óbvio que essa concepção não é barata. Tá vendo? Ela requer muita dedicação, cultivo e devoção. Mas essa é a nossa meta. Prabhupada deixa bem claro esse ponto. A respeito de sua pergunta, é ofensivo pensar nos passatempos de Krishna enquanto se canta? Acho que você deveria saber que não é ofensivo, senão que é necessário. Deve-se tentar chegar ao ponto em que apenas por ouvir Krishna, de imediato tudo referente a Krishna, seus passatempos, qualidades e forma, vem ao pensamento. O nosso processo consiste em sempre estar imerso em pensamentos sobre Krishna. Quando estamos plenos de Krishna, então não há oportunidade de Maya entrar em nós. É nosso dever lembrar os passatempos de Krishna. Quem não pode lembrar-se de Krishna deve ouvir sempre Hare Krishna. Então, quando ele aperfeiçoar essa arte, sempre se lembrará de Krishna, suas atividades, qualidades, etc. Terminou? CSP significa o quê? CSP. Deve ser Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. O C não sei o que é. Deve ser uma carta de Prabhupada. A carta de Srila Prabhupada. Gente, está muito claro, não está? Tá. Não está muito claro o que o Prabhupada está falando? Muito claro. Então, esse é o processo.
Então, por isso que a gente precisa aprender a controlar a mente e assim por diante, porque sem isso a gente não vai. Não só controlar a mente, tem que purificar o coração, porque o coração não vai deixar. A mente, né? Terminou não? Vamos lá. Quem é que vai ler isso aqui agora? Vamos lá, Ada. Portanto, cada um de vocês deve se tornar um devoto puro, um devoto de primeira classe. Devoto de primeira classe é isso. Nesta era, isso se tornou muito fácil. Simplesmente mantenham-se purificados, não se entreguem aos 4 princípios, à proibição, e cantem Hare Krishna. Então, todos vocês serão devotos de primeira classe. E onde quer que vocês vão, vocês serão capazes de se purificar. Onde quer que vocês vão, onde quer que vocês falem, onde quer que vocês se sentem. Portanto, mantenham essa força espiritual intacta. Titi butaha, titi kurvanti, titani swaantaha, shetena. Cantar o mantra Hare Krishna significa manter Krishna sempre dentro do seu coração. Isso não é nada caro. Você não precisa fazer um trono muito exaltado para Krishna. Você pode imaginar. Em meu coração... Olha aí, tá vendo? Você pode imaginar. Vamos lá. Em meu coração, coloquei agora um trono de diamante. E Krishna está sentado. Isso é aceito. Na verdade, torna-se. Mesmo em sua mente você pensa: guardei um trono de diamante. Um trono muito caro, porque Krishna está chegando. Ele se sentará aqui. Isso não é falso. Isso é um fato. Então você cria tal situação em seu coração. Pronto? Poxa, que lindo, né? Então, para falar isso não é falso. A gente está imaginando, mas isso não é falso, isso é verdade. É com a meditação que o senhor deu no retiro, né? Em Europa, o senhor falou para imaginar aquilo. Isso ficou na minha lembrança, e agora quando eu conto eu consigo lembrar. No início foi difícil, mas depois... A gente tem que estimular essa consciência amorosa, essa consciência de serviço, a atitude de serviço. Vocês já ouviram falar atitude de serviço? Já ouviram falar esse termo? A atitude de serviço é proveniente da consciência espiritual. Então, a gente tem que desenvolver essa consciência espiritual. E a essência da consciência espiritual é a atitude de serviço, a atitude amorosa, de querer agradar. E a gente tem que exercitar isso, praticamente, e também mentalmente. Então, como eu disse a vocês, o mantra é Radha Krishna, Vrindavana. Então a gente pode entrar nesse humor e servir a Radha Krishna nesse lugar. E a gente está cultivando, desenvolvendo essa consciência amorosa. Não tem diferença nenhuma, tá, de eu aqui nesse mundo pegar uma maçã e oferecer a Krishna. Krishna, por favor, aceita essa maçã. Eu estou no mundo espiritual falando: Krishna, por favor, aceita a maçã. Tem alguma diferença? Não tem nenhuma diferença. É a mesma coisa. Claro, você está no mundo espiritual, é diferente, está no mundo material. Mas a atitude em si é a mesma. Então a gente pode fazer isso aqui e agora, dentro desse corpo, com a nossa mente. Porque a mente pode imaginar Krishna, pode imaginar todas essas coisas, né? E isso vai ser suficiente, né? Assim como a imaginação é suficiente para que uma pessoa desenvolva apego por outra, para que uma pessoa sofra por algo que não existe mais, como algo do passado. Porque a lembrança é suficiente para mexer com o nosso coração, mexer com os nossos sentimentos. Da mesma forma, quando a gente imagina, a gente está trazendo para o nosso coração, para a nossa vida, todo aquele conteúdo,
E aqui tudo vai influenciar a gente. Tá? Ainda tem mais aqui. Agora Krishna está sentado. Deixe-me lavar seus pés com a água do Ganges, a água do Yamuna. Agora troco suas vestes por roupas caras de primeira classe. Isso é a continuação, porque eu pensei que tinha acabado. Então decoro com ornamentos. Então o ofereço como alimento. Você pode simplesmente pensar nisso. Isso é meditação. Svantarashtena Kadabraha. É uma coisa tão bela. Em qualquer lugar você pode se sentar e pensar que Krishna está sentado em seu coração. E você está recebendo de uma forma tão agradável. Isso não é mentira. Isso é verdade também. É tão fácil. Então aqui está. Se você simplesmente carregar Krishna dentro do seu coração, sempre em serviço devocional elevado, e cantar Hare Krishna e pensar em Krishna, onde quer que você vá, você purificará todo o lugar. Svantarashtena Gayavra Kantar. É fato, está confirmado no Srimad Bhagavatam. Tente permanecer em sua posição de devoto e, na medida do possível, ensine esses patifes que são simplesmente atraídos pelas pedras e madeiras materiais brilhantes, e deixe que eles adquiram algum conhecimento e beneficiem seus compatriotas, sua sociedade e sua família. Prabhupada. Foi uma aula que o Prabhupada deu. É onde? Aula em Genebra. Em Genebra. Genebra. Baseado no Shimad. No 13:10. No 13:10. Isso foi uma aula. Maravilhosa, nossa. Não era sempre que Prabhupada falava dessas coisas, né? Então, por isso que às vezes tem um pessoal aí que fala, Prabhupada não ensinou o Raganuga Bhakti, essas coisas tudo. Prabhupada vivia tudo isso. O ponto é que ele via que as pessoas não estavam preparadas para isso. Muito artificial, né? A gente precisa se preparar para praticarmos nosso serviço devocional nessa condição. E não forçar a criar uma situação artificial. Tudo isso é resultado. Tem um preço. A gente tem que pagar um preço. Isso não é barato. Isso vem de muito esforço, de muita dedicação, de muita devoção. Está lá. Tudo isso está esperando. O Prabhupada não está mentindo para a gente. O Prabhupada não precisava atravessar o oceano, vai vir para cá, toda essa para ficar mentindo para a gente. Então, e não só o Prabhupada, todos os acharyas falam mesmo. O Prabhupada trouxe essa tradição para a gente, trouxe essa yoga para a gente. Então agora só depende da gente levar a sério. Tá? Não tem milagre. O milagre tem muito, mas não é esse milagre que a gente acha que sem fazer nada. A gente vai fazer assim, não vai acontecer. Né? Não. Então, envolve sacrifício, dedicação, mas esse aqui é o resultado que a gente tem para a nossa vida. Maharaj, eu ouvi de uma pessoa que estava lá numa reunião que o senhor fez lá na Tijuca, e um visitante, né, comentou: poxa, vocês estão, a religião de vocês é muito elevada, vocês não ficam assim, prometendo nada para as pessoas, assim, vem para cá que vocês vão ganhar muito dinheiro, vem para cá que vocês vão conseguir um trabalho, vem para cá que... Aí ele disse, por isso que vocês não estão muitos, né, se vocês chamassem, usassem esses artifícios, ia estar tudo cheio aqui, né, ia estar lotado. Eu falei, pois é verdade. Né? Não é número, né, que a gente está procurando, né, Maharaj? Por um lado, isso é que somos poucos, né? Mas a gente deveria se sentir mais privilegiado, né? Não sentir um orgulho, mas um orgulho, assim, saudável. Positivo. Né? É porque às vezes a gente pode se sentir, somos tão poucos e tudo, e a vida é assim, a vida é assada, né? Mas o fato da gente ter essa oportunidade
acesso a esse conhecimento todo já é uma coisa assim muito impressionante, né? Porque muitas pessoas desse mundo têm acesso a isso. Quantas religiões, quantas pessoas estão ainda envolvidas, né? Com tantas coisas, e a gente tem acesso a algo assim tão puro, mesmo na Índia, tão desvirtuado tudo, né? Adoração a semideuses, interesses materiais, como eu estava falando ontem mesmo na cultura védica, antiga, né? Então, isso é Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, ele começou tudo isso com seus queridos devotos. E até hoje a gente está então recebendo essa bênção que Prabhupada trouxe para a gente, né? E por isso que Prabhupada está falando aqui no final, né? Vamos levar esse conhecimento para os patifes, para as famílias, as pessoas. Claro que tem muita gente que não vai querer, né? Muita gente não vai, está muito atraída, né? Pelas coisas do mundo e tudo. Mas tem muita gente que vai aproveitar esse conhecimento. Muita gente. Ok? E esse finalzinho aí também é interessante, se a Prabhupada falar, leva esse conhecimento, né, para essas pessoas, seus compatriotas, quer dizer, as pessoas do mesmo país, né, que você está vivendo, sua sociedade, né, sociedade que a gente vive, e a nossa família. A gente é uma reflexão que a gente tem que parar para pensar até onde a gente está sendo realmente uma referência, né, para essas pessoas. Né, mas o que acontece muitas vezes, que eu percebo, é que devido ao fato de a gente não ter uma realização espiritual mais profunda, a gente também não se sente muito inclinado a oferecer algo que mesmo a gente não está tirando tanto proveito. Às vezes tem conhecimento do quanto de proveito a gente poderia ter. Porque às vezes é uma prática mecânica, meio cristã, assim, naquele sentido de vai ali, faz uma coisa e tal, né? E não sai da mesmice, não muda a consciência. Então, você vê, por que eu vou oferecer isso para alguém? Você não tem o que dar, né? Não tem profundidade. Você não tem o que dar. Mas aí Srila Prabhupada antes, ele deu passo a passo, né? Você carregar Krishna dentro do seu coração, sempre em serviço devocional elevado, e cantar Hare Krishna e pensar em Krishna, onde quer que você vá, aí sim, você purificará todo lugar. Né? Ao passo, né? Passo a passo. Então é por isso que às vezes falta muito entusiasmo na nossa congregação, porque as pessoas ainda estão envolvidas muito intensamente com vida material. E a consciência de Cristo é algo assim que a gente se atrai e tudo. É claro que a gente tem algum prazer, alguma realização, mas eu acho que falta mais, não é? A impressão é que falta mais realização, mais conhecimento do processo. Tem que estudar, né? A gente tem que estudar muito, porque senão você fica só em ponta devoto, come abraçado, dança, é só no social, canta, né? E aí, né? É só no social, essa questão de estudar, isso canta aí Mahamanta, vai ser profundidade, não estão todas as pessoas estagnadas, se dedicar dessa forma. Eu vejo muita gente assim, né? Sim. Vocês já tinham tido acesso a isso aqui? O que a gente está falando? Alguma coisa em parte já. Parte já. O canto do papai. Não, assim, o cliente falou, mas dos livros, antes também, mas é raro, é raro. Porque acontece que a gente ouve muita pregação para devoto novo. Ou, aliás, pessoas que estão chegando, né? Aí fica aquela coisa assim que você já conhece e tal, tudo bem, mas às vezes não aprofunda, porque isso aqui tem que ser mais para pessoas que estão no caminho e querem se aprofundar. Né? Então fica às vezes faltando isso, então a gente fica com aquela coisa meio rala, vamos dizer assim. Não, a gente no retirão, a gente chama. No retirão. As lives de Chandramukhi ele também fala bastante, com mais profundidade, igual o senhor, né? Porque também devoto assim, ele fica lendo, só lendo, né?
E aí nem sempre a gente consegue. Não, porque assim, a Essa pregação dos interpretação. tempos é mais pro visitante. É. Aí claro, aí o propósito é esse, né? Às vezes Mas também é a gente entra muito em filosofia, né? É. Às vezes muito, né? Nós não somos o corpo, aquela coisa toda, mas às vezes falta prática, né? Fiz um retiro com o Radhanatha, que ele faz sempre. Tem o livro dele, né? Tem esse que eu tô lendo. Hoje graças a Deus, tem. Do Nome Vivo, assim, muito bom. Tem alguns devotos, né, duros, sannyasis e tudo, que já estão enfatizando mais isso. Porque sempre a gente teve medo de tudo isso, porque é como se fosse uma coisa assim, entende? O medo não pode falar sobre isso, porque isso é uma coisa assim. Mas a gente, hoje eu acho que muitos devotos já amadureceram e tudo, podem falar do assunto com um pouco mais de seriedade, né? Seriedade, com mais compreensão. Tem muitas coisas que as pessoas não querem ouvir, né? Até os próprios devotos, talvez, assim, não sei, direm com menos propriedade. Eu lembrei da pregação de Jesus Cristo, na pregação da montanha, quando ele é indagado pelos discípulos a respeito da dureza da mensagem dele. E ele diz, né, que aquela mensagem ela não podia ser alterada, do jeito que era. E não porque ele não podia abrandar para as pessoas, mas ninguém tinha ficado mais, né, só os discípulos, todo mundo tinha ido embora. Porque as pessoas não conseguiam ouvir aquela mensagem e absorver aquilo. Eu vejo muito assim, a experiência que eu tenho na sociedade, sinto muito isso. A mensagem que se tem, se você for falar realmente mais profundamente dos ensinamentos védicos, as pessoas não querem ouvir, elas não estão preparadas para ouvir aquele alimento espiritual. Às vezes os próprios devotos nem acham que sempre é a mesma coisa, né? E aí eu já sei, não preciso. Fala, retiro do canto dos santos normais, o canto Mahamanta, não sei quanto tempo, mas vai ver como é que ele está cantando, e se está cantando, né? Também. Não, e sempre a pessoa aprende, por mais que, né? Sempre aprende, você tem um toque, algo que fala no seu coração, que te desperta. Poxa, caramba, estou falhando nisso, acho que eu tenho que melhorar e tudo. Então, mas, sabe, falta interesse. Teve um retiro lá em Nova Gokula, que a Radhanatha Das fez sobre o canto dos Santos Nomes. Vai ver quantas pessoas estavam lá. Uma congregação enorme, assim, no Brasil todo. Mas quem estava interessado de ir? Quem foi? Eu noto isso, eu vou muito em retiro, assim, tem muito pouca gente. Né? Assim, para você assim, se aprofundar mesmo. De estudo, né? Quando você vai em festa, tem sempre né, no Rio, né? Você festival vai 100 pessoas, 200. Festa junina agora vai encher, né? Lá em Brajalume, mas quando tem retiro, então ciclos de palestras, assim, é sempre pouca gente. Ok, gente, então a gente termina, tá bem? É a prova agora? Qual é a média? Qual é a média para passar? Aula de faculdade. São 11h40. A gente vai deixar. Tem japa para cantar, né? Eu acho que é bom. Sim, tem ainda. Não é isso? Tem bastante. Então, vamos cantar japa. O palpitador para ir para a cozinha, né, Gopal? Ou então tem uns que querem fazer compra, ver as novidades lá do brechó. Tem brechó. O brechó também está pronto lá. Tem isso tudo? Já está com preço? Olha. Então, todo mundo assim. Superada, se superando. Então, Hare Krishna, turma. Hare Krishna. Então, mais tarde a gente continua.